Nessa. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Professor de Ciclismo Indoor. Aqui com vocês, mais uma vez, Cláudio Tonon. E hoje nós vamos falar do que está explodindo na atualidade, que é o mundo digital. E para isso, no nosso episódio número 20 podcasts seguidos. Até eu estou duvidando disso, porque nem eu acreditava que eu ia chegar em 20 seguidos, E estamos aqui com 20 podcasts seguidos, e o tema hoje é o mundo digital e o professor, para o professor de ciclismo indoor. Quais as novidades para o segmento? E para isso eu trouxe duas pessoas, por sinais muito amigos, e que estão extremamente envolvidos com com esse assunto hoje, numa das maiores empresas, a qual eu também sou um prestador de serviço, treinador, enfim, a Les Mills. E, junto comigo, pela primeira vez, porque o outro já está virando já arroz de festa, como diria na minha terra, Luiz Barbosa, Digital Experience da Les Mills Brasil, treinador GFM, e, cara, na opinião dele, o ciclismo indoor é uma joia adormecida na academia. Eu adorei isso aí, essa frase aí eu vou botar num post meu e vou pôr embaixo, Luiz Barbosa. Luiz, muito obrigado pela presença e fala um oi para o pessoal aí, vai. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Tonon. Obrigado por ter chamado aí. Vamos bater um papo gostoso hoje. Com certeza. E esse segundo super convidado aí que eu falei que já vem aí pela segunda vez, e acho que a gente ainda tem mais coisa ainda para fazer com ele aqui ainda, Evandro Siqueira, CXM da Les Mills Brasil, treinador Les Mills Brasil, coreógrafo do Power Jump por 10 anos, Aquela famosa história de dormir com o Jump, eu adoro sempre. Idealizador dos cursos Iniciação à Ginástica, Fitness Academia e Les Mills Open, E gaúcho paulista de coração. Nada substitui o resultado das pessoas que confiam em você. Fala sério, Evandro. Fala oi para a turma aí, velho. Fala aí, pessoal, tudo bem? Tonon, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Já estou ansioso com esse rolê aí, mais uma vez, para a gente falar sobre assunto atual, Vamos pedalar aí de informação juntos. E, cara, como eu já te contei na outra vez que eu participei, para quem não sabe aí, no meu programa de coração, de preferência, é o RPM. Ah lá, tá vendo, Foi o meu segundo treinamento e, cara, concordo número general com o Luiz. É uma joia, um diamante, uma área a ser explorada na academia, que é o ciclismo indoor. E com o digital agora, meu amigo, que é o que a gente vai falar hoje, não tem fronteira. Cara, é demais. Esse final de semana a Paulinha fez uma análise, Depois vale a pena, toda vez, todo podcast eu falo dessa análise da Paulinha, que tem mudado vidas, A Paulinha tem feito análises de perfil comportamental, cara, para emagrecimento das mulheres. E eu fiz com todos os treinadores de RPM, Lu, para saber como conversar com eles, tá ligado? Cara, e funciona. E numa dessas análises, a aluna virou e falou assim, tudo bem, Paulinha, eu amo o RPM. Ela falou, eu amo. E ela foi fazer aula lá na academia do Patrick. Como que é o nome da academia lá? Wave? The Best. The Best. The Best. Joinville, lá em Joinville, Isso. Chegou lá, ela deu de cara com uma aula virtual. Ela deu de cara, assim, bateu na academia, era uma aula virtual. E ela olhou para a Paulinha e falou assim, Paulinha, eu cheguei lá, era uma aula virtual. Mas se era virtual, por que não era o Tonon que estava dando aula? Por que eu tinha que fazer aula com os caras falando em inglês? Cara, eu me diverti porque eu nunca vi a menina na vida, entendeu? Falei que no fim, nada como um bom confete nessas horas, a gente fica mega feliz. E, a The Best, por sinal, é um dos maiores exemplos do Brasil de tecnologia digital. Nós vamos, acho que, falar sobre isso. Então, gente, você que agora está ouvindo esse podcast pelo Spotify ou seu tocador preferido, também pode ver nossas carinhas lá no YouTube, no canal... Pega essa, Evandro. No canal Universo do Ciclismo Indoor, cara. Universo do Ciclismo Indoor é o canal que esse podcast vai ficar gravado lá, se você quiser. Tem gente que adora ouvir, tem gente que adora assistir. Então, nós vamos ficar lá eternizado no canal. E esse tema é muito bom, porque, cara, como o Luiz disse, essa joia adormecida, tanto físico agora pode ser também
digital. E é hoje isso que a gente vai falar bastante. Então, você, professor Simples Mindoro, fica atento, como diz meu amigo Tiago Brunet, papel e caneta na mão, porque vem novidade na área. Mas antes disso, Luiz, se apresenta para a galera aí, fala quem é o Luiz, de onde veio, como faz e o que o Luiz hoje, meu, é o responsável, esse Digital Experience da Les Mills Brasil. Bom, aos que me conhecem, aos que não também, né? Eu sou o Luiz, professor de ginástica de carteirinha, né, há muitos anos. Meu primeiro programa foi Body Combat, depois fui evoluindo para todos, então eu era aquele perfil de professor maluco, doido, alucinado, que não deixava de participar de nenhum workshop, fazia lançamento na academia, enchia o saco do gestor para vamos movimentar, vamos fazer, porque sempre acreditei muito no poder da ginástica coletiva, né? E tudo que eu tenho hoje é graças à ginástica coletiva e educação física, né? Que trouxeram para nós aí esse universo gigantesco. E aí, no decorrer desse período todo, né? Trabalhando no business Les Mills, né, que daí tu sai da sala de aula, assim como o Evandro, né, e daí tu vai para o business Les Mills. Aí a gente já passou aqui pelo lado comercial, né, já bati em porta de academia para vender programa, depois já passei a cuidar também da parte comercial da Les Mills aqui no Brasil, e aí hoje eu trabalho nessa parte do digital. Então, o que é o digital, né? Parece uma coisa tão ampla, mas hoje a gente tem, né, pela Les Mills ser uma empresa que a primeira língua é o inglês, nós temos um projeto que a gente chama de localização. Então, é tudo que nós podemos trazer da Les Mills em inglês e localizar no Brasil. Então, tem legenda, vai ter novidade agora, né, com outros programas aí de fazer dublagem. Então, tem alguns projetos que a gente está trazendo para que a gente consiga destravar esses produtos digitais e para que a gente consiga trazer eles e deixar eles em concorrência, né, com outros produtos que são feitos aqui tão bom quanto, né? Então, a gente é muito reconhecido no mundo inteiro pelos nossos conteúdos, pelos nossos vídeos, pelos nossos... o conteúdo, o produto Les Mills, né? Pela qualidade que ele é feito e pelo carinho que ele é feito. Só que quando tu chega, depois de alguns anos, onde você tem mais do que um provedor, você não é mais o único provedor, você começa a ser meio que questionado pelo próprio consumidor. Fala, ué, por que eu vou fazer uma aula de body balance em inglês se eu posso fazer uma aula de body balance em português ali, gravada, né, por alguma academia, algum instrutor? E aí a gente precisa ir adaptando isso. Então, hoje o meu papel é pegar esse produto digital, fazer a localização dele sem perder a essência da Les Mills, que é o conteúdo, né, o produto e a qualidade, e destravar ele para que ele consiga ajudar 3 caras muito importantes hoje, né? Que o primeiro é o gestor da academia, onde ele consiga ter produtos digitais que complementem toda a oferta dele do live, né, do presencial que ele já tem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O segundo cliente, que é um instrutor, então, trazer toda essa parte, né, do live stream, o que ele consegue fazer de monetização, como ele faz nas aulas ao vivo, mas com o digital. E também o consumidor, que é o grande rei do momento, né, que é o que todo mundo está se estapeando aí para chamar a atenção. E a gente tem nesse segmento o Les Mills On Demand, que é hoje, né, uma plataforma com quase 1 milhão de assinantes no globo. A gente desbravou aí nesses últimos meses 116 países, e o Brasil ele está crescendo, né, no número de assinaturas organicamente. E aí, conforme a gente está colocando dentro do Les Mills On Demand, que atende os consumidores, legendas, aulas em português, como o Power Jump, colocando, né, daqui um pouco a gente vai ter outras novidades também de aulas locais, ou seja, pegar aulas do workshop trimestral e colocar na plataforma. Então, isso tudo vai dando mais força para o produto, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, mas com
tudo isso, Tonon, com um único objetivo, que é da gente aumentar a procura pelas aulas presenciais nas academias. Então, todos os produtos digitais da Les Mills são para aumentar a presença do presencial, porque na nossa percepção, o digital ele não é para substituir o ao vivo, ele é para complementar o ao vivo, porque tem vários conceitos, né? Tipo, a cereja do bolo, o top, né, da experiência, realmente assim é com ao vivo, né? Então nada substitui ao vivo, nada substitui ao vivo. E o digital é para ele complementar. E aí tem a vida corrida, né, dos caras, que não posso ir numa aula de RPM com Tonon 3 vezes na semana. Vai uma presencial e vai uma lá no Les Mills On Demand, vai uma lá no Les Mills Content. Então tu vai complementando, né, o teu treino, trazendo comodidade e trazendo mais facilidade aí. Isso aí que você está falando, né, cara? Acho que eu já discuti muito isso com o Evandro e tal. Eu e você, a gente não conseguiu cruzar numa conversa sobre assuntos diversos, né? Porque essa nova posição aí te trouxe trabalhos infinitos, né, cara? Porque veio numa demanda muito grande e numa velocidade também muito grande de fazer acontecer, né? Então, você mergulhou nisso aí. Agora, imagina o seguinte, né, cara? Eu já falei muito isso com o Evandro. Hoje, se todos os professores de educação física, olha como eu estou viajando ultimamente, gente, colocassem a mãozinha assim, olhassem para a lua, que ontem foi lua de cocriação, falassem assim, lua, por favor, dobre o número de pessoas que treinam. Nenhuma academia no globo ia estar preparada para atender essas pessoas. Né? Porque a Les Mills tem 12 mil alunos, não suportaria 24 mil dentro da mesma unidade. E assim por diante, né, cara? Agora, putz, com o digital, é que nem se falou, a gente complementa, a gente alcança mais pessoas, a gente faz com que as pessoas... E que um dia pode ser que a necessidade dela seja o touch, que é isso aí, né, cara? Eu acho tu sabe, Tonon, que em cima disso, né, tem alguns dados, inclusive na semana passada eu estava lendo um artigo dos Estados Unidos que ainda tá todo mundo querendo se situar e entender o tamanho dessa indústria, né, do digital. Uhum. E a estimativa é que em 5 anos, o que se fatura hoje na indústria wellness, né, somando tudo, né, somando fitness, somando bem-estar, somando wellness. Hoje, em 5 anos, essa indústria consiga valer 5 vezes mais do que o presencial. Não, o equity e o valuation dessas empresas vai... E aí tu olha para tudo isso e tu fala assim, cara, não tem, é o que tu disse, não tem mão de obra, não tem academia suficiente, não tem espaço suficiente para que todo mundo consiga, né, ter essa consciência. Então, se tu vai estar nessa, e aí é assim que eu olho o mercado do digital, né, um todo, assim, se tu olha hoje e tu fica ainda nessa, né, na dúvida, será que vale a pena, será que não vale? E tem essas perspectivas que daqui a 5 anos o negócio vai valer 5 vezes mais do que a gente produz hoje, isso quer dizer que vai ter mais pessoas preocupadas com a saúde, mais pessoas procurando isso e, né, consequentemente aí a indústria vai movimentar muito mais, né? Ela vai valer muito mais. Olha que louco isso, né? Ela vai valer muito mais no digital. Né? Ela vai valer mais no digital, né, de movimentação de dinheiro, de moeda, do que ela vai movimentar no presencial. Então, isso é muito louco. E, assim, 5 anos não é nada, né? Cara, isso que eu ia falar agora. Gente. Você, professor de ciclismo indoor, olha para mim agora na tela, vacilão. Se você ainda não procurou saber sobre o digital porque você acredita que as pessoas preferem o presencial, é verdade, aqueles 4% da população que treinava físico prefere o físico, é isso. Só que o digital vai potencializar a sua vida, seu negócio e mais pessoas. Então, você precisa começar a se interessar por isso. Essa é a dica. Antes a gente nem começou a falar e já tem uma pepita preciosíssima que o Luiz soltou aí, entendeu? Do tipo, cara, começa a se ligar só, começa a tentar descobrir um pouco mais sobre isso, porque isso pode mudar a sua vida.
Animal, Luiz. Evandro, conta aí algo que as pessoas ainda não sabem de você, né, meu, do que daquele outro podcast lá, para a gente soltar essa primeira pergunta que, meu, hoje a gente já quase deu a resposta da primeira pergunta, né? O cara pode ser 5 vezes mais daqui 5 anos. Introdução muito rica, né? Eu vou procurar não ser repetitivo aqui, porque, cara, os três aqui pensam muito parecido, né, cara? A minha história de vida no fitness, ela é totalmente disruptiva, né? Em 20 anos atrás, eu jamais imaginaria que a gente ia estar falando de um produto e de evento digital, e hoje não dá para viver mais sem isso. Acho que você falou uma palavra aí, Tonon, que eu acho que norteia toda a discussão sobre negócio, sobre mercado, que é demanda. Né? Assim, aonde que a gente está pautando as nossas decisões de negócio? Em que demanda? Ao redor das pessoas que você conhece ou a demanda hoje global que a gente consegue perceber ao nosso redor? Então, com o digital, essas paredes físicas, elas caíram. Né? Então, eu costumo falar bastante para os gestores, até para explicar o que é o CXM, como você falou ali, né? Que é o que eu faço hoje na Les Mills. Excelente. Eu converso com gestores sobre as possibilidades de negócio, né? E quando você coloca o número de pessoas que fisicamente visitam o teu negócio, o número de pessoas que poderiam visitar o teu negócio digitalmente, globalmente falando, esse número, ele não tem como você fazer uma fração dele. São inúmeras possibilidades. Só que, cara, eu costumo falar sempre o seguinte, o teu cliente ou as pessoas que estão com você, elas são tão digitais quanto você. Então, a partir do momento que você não mergulhar nesse ambiente, você está fechando a porta para essa demanda, e essa demanda não se conecta contigo. Então, reprimida total, né, velho? Reprimida. Exato. Demanda reprimida. Exato. Ele quer, mas você não dá. Demanda reprimida. Perfeito. Então, para você se tornar uma autoridade, para você conseguir ser lembrado, né, como um agente de oportunizar experiências novas para um novo cliente, inclusive não só para aquele que você já tem, você precisa diversificar a forma como você olha para o mercado. Total. Né? Como é que você gera demanda, né? Deixa eu só pôr um parênteses aí, cara, antes de você completar isso, cara. Uns 4 anos atrás, eu comprei aquele curso do Croco. Que, por sinal, cara, o Croco já era maluco antes do mundo ser maluco, né, velho? Né? O Croco já era maluco. Eu preciso chamar ele para um podcast, cara. Você manda mensagem no WhatsApp dele, você não sabe quem responde, isso que é foda, entendeu? Mas ele tinha uma frase no curso dele que ele dizia assim, ó, e eu nunca vou esquecer essa frase: a decisão o cliente toma online. Ele fala isso há quase 10 anos, velho. E é a mais pura verdade, que completa e, dá continuidade a isso que você estava falando, né, Ivan? E se especializar numa nova demanda, num novo público, depende do quanto você está conectado com tudo que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, essa diversificação nasce do teu desejo, né? De você olhar, e eu arrisco a dizer que, eu lembro quando eu comecei no fitness, eu já estou com 30 anos de fitness, 20 anos de Les Mills, a gente olhava muito para trás para entender de onde tudo nasceu. E hoje eu não vejo mais ninguém olhando para trás, eu vejo todo mundo olhando para frente, todo mundo curioso com o que vai acontecer. Adorei isso aí, Evandro, adorei, cara. A gente não busca mais referência lá atrás, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo e começar a se responsabilizar. Os Iesers da vida, né, Luiz? Os Iesers da vida, né, meu? Que de 14, 16 anos, Mardito, estão mais para frente que nós, velho. Perfeito, e até para você sentar numa roda, né, para conversar, uma roda digital que seja, para conversar, como é que você vai falar do futuro se você está vivendo a tua vida lá no passado, né? Então, acho que a demanda, ela é feita pelo teu desejo, né? O quanto você quer criar isso ao seu redor para que as pessoas comecem a te acionar. Cara, professores de ciclismo indoor e educação física que estiverem ouvindo esse podcast, cara, eu ia fazer uma pergunta para eles, que era o que o mundo digital pode fazer pelo professor de ciclismo indoor. Vocês já têm a resposta. O Luiz já falou o tamanho do brinquedo que vai ficar daqui a pouco. O Evandro deu a segunda. Um segundo porque fenomenal, que é do tipo, para de olhar para trás, velho. Começa a olhar da sua barriga para frente, porque as coisas mudam rapidamente e você vai ter que acompanhar.
E aí o que o Evandro disse é fenomenal, do tipo, você precisa escolher o que você vai fazer, velho. Onde você vai ficar, né? Onde você vai ficar. Então, cara, gente, já deu para sentir que esse podcast vai ser emocionante, já deu calor aqui, já deu calor. E aí, já que nós praticamente respondemos a primeira pergunta, cara, eu vou lançar para vocês dois aí que estão, né? Lógico, né? A gente sabe que a gente tem coisas que a gente não pode falar, mas quais são, acho que de repente ou o Luiz ou o próprio Evandro, né? Gente, uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha. Desculpa não terem falado para vocês o que é um CXM, tá? CXM é um Customer Experience, né? É um cara que é responsável pela experiência do cliente dentro da Les Mills Brasil, tá? O Érico fala isso, cara, é muito legal. Tudo que ele fala de sigla, Evandro, ele explica o que é, porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Eu achei muito legal isso, que às vezes a gente fala, não, vou falar um termo bonito, e a pessoa não entende. Então, o Evandro hoje é responsável pela experiência do cliente, né? Ele é um dos responsáveis junto com o cara. Então, gente, o que tem, quais são as novidades para o ciclismo indoor no digital? Vamos começar já dando esse kick nessa bola aí, porque, cara, essa bola tem papo pra caramba pra gente digitar, e fiquem à vontade para contar aí, turma. Eu vou falar primeiro, porque como o Luiz é o especialista aqui na área, e o cara tem tanta coisa para contar, que eu vou falar de uma coisa que não é novidade, que já é presente, enquanto muitas pessoas imaginam que a gente está falando de futuro, a gente está falando de presente. Tem academias já no Brasil que entregam 500 horas aula com produtos virtuais dentro da academia, fortalecendo as suas aulas live, onde as ociosidades das salas desapareceram. Então, assim, se a gente pega o caso do Patrick, como tu mencionaste agora há pouco, se ele for decidir investir numa aula virtual comparado com uma aula presencial, ele não anda. Agora, olha que louco as conversas que a gente já teve, eu e o Patrick, ele falando assim, Evandro, eu tinha uma sala parada, onde eu não conseguia instrutor, onde eu não conseguia entregar uma experiência, e eu, quando comecei a trabalhar com a aula virtual, eu fui de 0 para 5 audiências. Então, eu cresci quantos por cento? 500, né? 500. E é assim que começa um produto onde você olha para um lugar que não tem demanda e você começa a criar uma experiência e uma demanda. Então, esse é só um exemplo do que está acontecendo, já não é mais futuro, é presente. As academias já estão entendendo isso, e aí fica uma pulguinha para o professor que está nos ouvindo e dizer, cara, tem alguma coisa que talvez eu não esteja aproveitando aí, né, de olhar, porque além de eu me preparar muito para a minha aula presencial, quantos clientes mais eu posso ter se eu também tiver um apelo digital e tiver essa demanda ao meu redor? Né? Então, fiquem ligados aí que tem muita dica aí. Muito boa. Manda lá, Lu. Essa parte, né, da oferta que o Evandro falou, ela é fundamental para justamente dar aquela comodidade para o cliente, né? Então, acho que o que tem acontecido, né, de novidade dentro do ciclismo, ela não é exatamente no ciclismo assim que a gente tem percebido. Tem muito produto, a gente pode falar aqui de produto como The Trip, que é uma imersão, né, junto com live, o digital. Tem outros produtos também similares, né, dentro desse mesmo segmento, mas eu acho, Tonon, que o que mais tem crescido e fazendo, né, visita e conversando com o gestor todos esses anos, né, e nos últimos meses, uma coisa que tem realmente assim dado um boom bem grande é a parte da boutique dentro da academia, né? Então, quando tu olha uma sala de ciclismo indoor dentro de uma academia, aquela sala fria, gelada, né? Com meia dúzia de bike, uma bike mais espaçada da outra, uma coisa um pouco mais comum, digamos assim. É o mesmo design da sala de 10, 15 anos atrás, é o mesmo design, a mesma coisa, né? É a mesma Poucas coisa da academias... escola da Revolução Industrial, tá ligado? Exatamente. Aí eu ia dar exatamente esse parâmetro. Aí quando tu olha, né, para a sala de aula, né, mesmo padrão, né, de 1890 para hoje, a mesma coisa, as classes tudo uma na frente da outra. Então aquele padrão. Então quando tu olha para a academia, né, aquela coisa tudo, os aparelhos tudo cinza, o piso preto, emborrachado no canto, então tudo aquilo é uma coisa que o cliente, ele não vê uma evolução, ele não vê uma
um crescimento, né, nesse mindset de que você está lá para alcançar saúde e bem-estar. E aí, quando tu tem dentro de uma sala, que imagina só, né, olhando aqui para a sala de bike, e que você olha a mesma configuração há tantos anos, e tu olha, por outro lado, o boom das boutiques por aí, SoulCycle, Velocity, todo esse povo Isso realmente nós estamos assim, falando de Brasil, né, Lu? Porque se olhar para Brasil. fora é Ah, assustador, né, velho? não, se eu te falar para fora assim, ó, Rebel, One Rebel, SoulCycle Torrent, no, Equinox. uh, meu, tem para dar e vender, mas um exemplo muito legal é a SoulCycle, que eles passaram, né, acho que foi 2012, 2014, os caras bem prematuros, né, tipo, inauguraram ali nos Estados Unidos ali com 12 unidades. Hoje os caras estão com mais de 500 unidades. E a própria Peloton, né? Então a Peloton, para mim, é o concurso aonde ele consegue juntar a boutique presencial e a experiência online. Então, para mim, né, se quem quiser, tipo, Luiz, o que que eu olho, o que que eu vejo para tentar meio que traçar aqui um plano, uma estratégia? Olha para a Peloton. A Peloton é a empresa de fitness que mais teve o valuation, cresceu, né, exponencialmente, mais de 300%, né, foi para IPO, teve valorização e é o exemplo fantástico onde ele conseguiu conciliar as boutiques presenciais e mais a bike onde o cara tem ali, né, a telinha na frente que pode pedalar e fazer uma assinatura. Então, o modelo de negócio da Peloton ele não ganha com a bike, ele ganha com a assinatura. Então, a bike ele vende pelo preço de custo. e você viu que E a eles compraram a assinatura que ele Precor, né, velho? Eles foi, compraram a então. Precor, velho. Você tem Foi. noção? Então, Não, assim, surreal. Então, quando tu olha isso, tu pode pensar, pô, mas Estados Unidos, Peloton, IPO, Bolsa de Valores, cara, comprou. Quem sou eu na fila do pão, né? E aí é que tá, né? Não é você tentar se igualar a esses grandes, é você tentar se inspirar nos elementos que eles utilizaram, Isso aí. mais uma vez, do virtual, da disposição da sala, né? Do layout da boutique que você pode criar, né? De você criar o seu próprio estúdio, fazer dali de tipo assim, criar um estúdio, criar uma sala com o conceito de que aquilo ali tu pode vender depois, né? Como que eu posso fazer aquilo para virar uma franquia? Então já nascer com esse espírito, porque se a Peloton ela está dominando o mundo inteiro, você pode dominar A tua cidade, teu sociedade. país, teu Não, bairro, eu né? ia Tipo, falar agora, Lu, se ele dominar o bairro dele, já deu. já era. Entendeu? O bairro dele, ele já tá bem na fita, né, cara? Né? Então, tipo, cara, não tem nem o que falar, né, meu? E é muito, eu acho, cara, só para vocês terem noção, né? Não sei se vocês dois têm isso aí, né? Que às vezes eu que estou por esse outro lado, não dá tempo, não dá tempo de chegar os containers vendendo bikes Schwinn até R$ 7.000. Não dá tempo de chegar. Eles chegam vendidos antes de estacionar, estão todas vendidas e assim por diante. E é caseira. Não é uma bike comprada para deixar num lugar onde usa muito, porque elas não têm estrutura para isso, entendeu? Mas não dá tempo. Containers de 200, 250 bikes chega vendido, assim, ó, um atrás do outro. Mostra isso que você está falando. Se o cara tem um computador, ele pode assinar a Peloton. E Pois é. aí, E aí quando tu olha tudo isso, né, Tunão, para mim, o ciclismo indoor é a melhor opção para tirar alguém do sedentarismo, para botar alguém que não é condicionado na bike, para tirar o cara que não tem coordenação nenhuma para alguma aula coletiva. segurança e tudo Ele é mais. a melhor aula para fazer onboarding de aluno novo. Então, assim, tu pode configurar uma aula hoje, como o RPM, por exemplo, onde ele vai te dar ali um público majoritariamente um público que está procurando mais condicionamento em termos de fitness e bem-estar, né? Com certeza. Tem ali, claro, né, o pico, tem tudo, mas é uma aula um pouco, digamos assim, não é SUSE, mas é uma aula mais inclusiva. Quando tu olha para o sprint,
tu tá olhando uma porrada, tiro, porrada e bomba. É um hit no negócio, né, rápido, e aí tu vai trazer o cara, o atleta, o pessoal mais, né, masculino, o público mais masculino, que tem acontecido bastante por aí, né, em academias que têm lançado, né, os dois programas. Então, quando tu olha isso, tu pode fazer uma aula para jovem, tu pode fazer uma aula para quem quer ser mais condicionado, tu pode fazer uma aula só para mulheres, tu pode fazer uma aula lá meio boutique, aquela coisa uhul lá do professor Rockstar. Então, né, é tu trazer isso e como que eu embarco em tudo isso o digital. Como que eu trago o digital para essa minha nova realidade aqui? E aí, se a pessoa realmente faz bem feito, ela tendo uma tela na frente dela, Tonon, com as aulas e rolando a aula no, né, tipo, ela gravando a aula que ela está fazendo, ela vendendo isso depois num aplicativo, numa coisa, meu, o cara tá feito, ele montou um negócio, né, em cima de uma bike, e deu, e acabou. E é espetacular, né, Luiz? Porque, assim, a gente, cara, eu pratico ciclismo toda semana. E eu já saio de casa abrindo o meu celular para ter acesso com o aplicativo, para chegar lá e ter a leitura na minha bike. Aí ali o instrutor ele já está conectado com o meu resultado, com a minha frequência. Eu mesmo posso ir monitorando tudo que está acontecendo no meu treino, porque a gente fica pensando às vezes, né? Olhando, como eu falei, né? Muita gente fica pensando no passado. No passado, a gente estava trabalhando muito percepção subjetiva de esforço, né? A gente fazia aquela hoje, galera junto, e hoje em dia isso já não é mais um diferencial. cara, eu As dei uma pessoas querem aula, saber, Evandro. né? Eu dei uma aula no sábado à tarde, cara, para os professores de RPM, né, no ciclismo indoor e tal, sobre gamificação e sobre todas as possíveis formas de gamificação, entendeu, cara? E é que nem você falou, hoje não é mais, cara. Hoje nós temos watts, nós temos potência. E tem uma coisa, cara, que eu aprendi com as boutiques lá fora de gamificação, Luiz e Evandro, os caras premiam por número de aulas, né? A pessoa recebe uma plaquinha, é a 50, é a 100, é a 150, é não sei o quê, e a galera tira foto e posta. Cara, eu achei isso sensacional. É que tem uma coisa, Tonon, só um pouquinho, só complementar, Evandro. Tem uma coisa que eu percebo muito em alguns professores. Eu tentei ser desses, mas eu não me dava muito certo porque eu não lembrava nunca das estatísticas nem dos números. Que tenta dar uma aula de cinesiologia, né, durante a aula. Né, então o cara quer ser o mais técnico possível, ele fica irritado com o aluno que não faz a puxada ou não empurra o pedal pela potência do watts tal, do RPM X e tal. Então o cara às vezes parece que ele se sente um professor universitário dando aula né? E ele quer meio que colocar tudo que ele sabe, tudo que ele conheceu ali naquela aula, e a aula fica chata, né? E aí fala, cara, como que tu quer comparar, né? Essa geração do milênio aí, né? Geração Sim. realmente que já nasceu com o celular na mão. Como que tu quer competir, né, sendo chato de dar estatística, dar número da pesquisa durante a aula, fazer isso, só para dizer que tu sabe, que tu conhece, aí tu fica uma aula chata pra caramba, ao invés de você estar lá preocupado com isso, né, com a gamificação, de você estar Com preocupado com certeza. como que você vai fazer o aluno voltar, porque é o que o Evandro falou lá atrás. As pessoas têm como referência o que tinha lá atrás. Isso lá atrás funcionou muitos anos, né? Do cara dizer que ele era expert naquilo, que realmente ele era muito bom e que ele conhecia, que ele sabia. Mas quando tu olha, né, um professor extremamente técnico dando uma aula, hoje, nossa senhora, é chato pra caramba. Né? Então, tu tem que saber dosar isso, né? Como que eu deixo minha aula atrativa, que é o que as boutiques fazem de melhor, tá? É o molho secreto deles. Sim. É realmente ali o negócio inclusivo, com gamificação e que realmente seja inclusivo o negócio, né? Para Total. trazer as pessoas para embarcar e fazer, enfim, pedalar mais do que elas imaginavam. Ô Evandro, agora fala para mim, você que é o CX, né, meu, que é o Customer Experience lá, que vai lá, que faz
a ligação ali, que, né, para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez não conhece a Les Mills trabalha com licença. O instrutor precisa dar aula numa academia licenciada. Se a gente pensar no digital, o que a gente tem para oferecer para o professor que vira instrutor, né, cara? Para o professor no digital, o que a gente tem alguma coisa que a gente pode oferecer para o professor antes do gestor? Como é que está essa relação para quem está ouvindo entender legal isso aí, cara? Perfeito. Bom, primeiro que hoje nos treinamentos, né, mesmo que você faça o treinamento, e a minha primeira dica é que você passe por um treinamento, né? Não vai sentar numa bike e vai fazendo qualquer coisa, porque hoje em dia a gente estava falando de dados agora, né? Os dados do perfil do aluno, da performance dele, de quantas vezes ele vem, são dados que te abastecem para você entender como é que está o teu negócio. E é por isso que é tão importante hoje a gente trabalhar com a academia também embarcando nessa jornada, para que a gente consiga entender as possibilidades de negócio exatamente observando esses dados. E, cara, quando você fala no digital, se você pensar num instrutor, por exemplo, que faz um treinamento e começa também, primeiro que ele estuda pelo aplicativo dele, que ele é digital. Ele já treina a sua performance pelo digital. E aí, se ele começar a entender que isso ele também consegue fazer com os alunos que querem ter a sua bike, que querem treinar com ele da casa deles, é uma oportunidade infinita. Inclusive para ele atender clientes com um modelo até da própria academia, quando ele estiver dando uma aula, que ele faz hoje o que a gente chama de live stream. Ele está dando a aula e ele pode conectar várias pessoas de vários lugares fazendo aquela mesma aula ao vivo que ele está dando. Então, diversificar essa forma de atender é muito importante para que você consiga alcançar esse mercado. E para você que não fez nada ainda, cara, começa a procurar todo mundo que está dando aula digital para você primeiro ser um consumidor. Eu sempre indico, seja um consumidor daquilo que você está buscando aprender, porque aí você entende como é que é a experiência, como é que você pode fazer os caras que estão contigo ficarem felizes, o que é preciso, o que difere um professor de uma aula presencial para uma aula digital. Como é que eu me faço presente com um cara que não está me vendo fisicamente? Então, os treinamentos hoje eles estão todos já preparados para dar esses dois horizontes, do live e do digital. Legal, legal. Cara, eu falo porque eu tenho feito muita coisa com o pessoal do RPM, né, com os instrutores, né? Todo sábado à tarde a gente tem uma aula. E eu dei uma aula esse final de semana, não sei se vocês já leram o livro, chama 5 Linguagens do Amor. Né? Esse livro é fantástico, né? Esse livro é fantástico. E um dia eu adaptei, eu virei e falei, Paulinha, mas o aluno é igual, né? E aí, desenvolvendo o raciocínio, o que eu percebi, cara? E se vocês analisarem, aquela pessoa que tem como valor principal o toque físico, sabe o toque físico? Esse cara nunca vai se adaptar ao digital. Nunca. Porque ele precisa do toque. Sabe, ele precisa de um abraço, ele precisa da mão, ele precisa que o professor encoste nele, enfim, alguma coisa. Agora, aquele que precisa de palavra de afirmação, aquele que precisa de ato de serviço, aquele que precisa de presente, que você manda o presente para o cara na casa dele, digital, e aquele que precisa de tempo de qualidade, o digital tampa. Tampa todos. Mas o toque físico não. Então, que é isso que você falou, Ivan. Por que eu estou falando isso? Tem muito a ver, né, cara? O que o cara que dá aula digital bem faz para se dar bem? E isso que você falou é muito bom. Consome, enxerga, vê se você é capaz, vai lá e faz. Porque não é fácil. Não é fácil. Para complementar, Tono, cara, eu acho que eu sou um pouco mais romântico ainda nessa visão, porque eu acho que o cara do live, que prefere o live hoje, ele entendeu também que ele pode consumir digital quando ele não conseguir fazer o live, porque o live é tão fundamental na vida dele, que ele vai falar, cara, hoje eu vou fazer de casa e é isso mesmo, porque eu não fico sem o meu treino. Por isso então, tem tanta demanda, né? Tem, porque todos nós temos as 5 linguagens. E é que nem você falou, vai ter dia que você vai precisar do toque, que é o live. Você vai lá, dá a mão para o seu professor, faz a aula e vem embora. Vai ter semana que você vai precisar ir a semana inteira, porque você precisa do toque a semana inteira, porque a gente não é uma coisa, né? Que nem disque, que nem todas essas coisas. A gente não é, a gente se comporta, né, cara? Então, agora, ô Lu, vamos lá, ó. Já vamos entrar nessa segunda parte, né? Porque eu falo, cara, na hora que a gente começa a gravar, ninguém mais quer parar de falar. A gente é um problema.
Ô Lu, você que está aí tomando conta dessa parte aí do digital, se hoje, né, cara, tudo bem, o Evandro faz a negociação e tal, mas de repente bateu em você um cara e falou assim, Luiz, eu vi que você é o Digital Experience da Les Mills, tá? Eu vi você lá no LinkedIn ou no Instagram, e eu quero começar, velho. O que que você, Luiz, o que que é preciso para esse professor ou para esse gestor, né, ou ambos, né, trabalhando ali no mesmo local, para ele começar com o digital, cara? O que que você falaria para ele virar e falar assim, tá, vai lá, como é que eu começo? Eu acho que ele precisa ter três coisas. Primeiro é o foco, né? Legal, super Ele legal. precisa entender que o digital é um produto que ele está complementando a oferta ao vivo dele. Então, ele precisa ter esse foco para entender que aquilo ali é um produto que precisa de teste, que vai ter pessoas que não vão gostar, que vai ter pessoas que vão gostar, e ele entender qual é a linguagem que ele vai passar. Ele quer ser um digital só dos alunos mais divertidos? Ele quer ser um digital somente daqueles caras que gostam de treinar, né, tipo sangue no olho? Quem é que ele quer atender? Então, ele ter esse foco para onde ele olhar, ele realmente criar uma marca, né, dentro dessa parte do produto digital. Outra coisa também, né, na parte digital, é que ele precisa ter é, a gente chama aqui de bundles, né? Mas ele precisa ter uns pacotes. Então, se o cara quiser comprar uma aula dele, ele pode vender. Se o cara quiser comprar um pacote com 10 aulas, ele pode vender. Se o cara quiser comprar um pacote com 30 aulas, ele pode vender. Se o cara quiser comprar um plano de 1 ano treinando com ele, ele precisa ter um preço para isso. E ele precisa ter preços, né? Para atender todo mundo. Sendo o cara que vai lá fazer um teste, sendo o cara que vai fazer lá um bem bolado com ele, né? De 1 ano, e ele dá esses incentivos. E em cima disso, ele precisa criar segmentos de atendimento. Então, assim, cara, 8 da noite, Tonon, 7 da noite, horário nobre da academia. Cara, é o horário que tu vai cobrar mais caro a tua aula, é o horário que teu aluno vai pagar mais para fazer aula com você, porque você é concorrido nessa hora. Então, ele segmenta os horários dele, ele cria, né, expectativa, ou seja, tudo isso ele tem preços flexíveis. Então, o primeiro é foco para saber quem é que ele quer atender, o segundo, preço flexível, e o terceiro é ele criar essa marca dele, né? Ele criar a marca dele, assim como tu é uma pessoa que tem um puta de um know-how em cima disso, que hoje quem pensa em Tonon, né, não tem como não vir ciclismo, bike, RPM, não tem como não vir. E as pessoas precisam criar essa autoridade quando associam o nome dela com o ciclismo. Então, tem muita opção, né? A pessoa, às vezes, ela é um professor de coletivas que dá aula de ciclismo. Vou te dizer com toda a sinceridade do planeta, talvez essa pessoa não vai pegar no digital, né? Ou com ciclismo, ou com qualquer outra aula, porque ela não tem uma identidade, ela não conseguiu se especializar em nada, ela simplesmente está ali, né, sobrevivendo, ela está dando aula, está esperando, e reclamando das academias, reclamando, né, dos gestores, mas ela não tem uma brand, ela não tem uma marca, né, que realmente ela fala, cara, eu sou autoridade nisso, eu sei o que é que eu estou falando, eu sei o que é que eu estou fazendo. E em cima disso ele tem a história dele, né? Então, qual é a história dele com o ciclismo? Qual é a história dele, né, que ele está construindo? Então, para as pessoas que estão começando, é isso. Que história eu quero contar? Se eu não tenho história, o que eu estou construindo? O que eu estou fazendo para ter essa história daqui a 2, 3, 4 anos eu contar essa história? Né? Então, acho que tudo isso que é ter o foco, saber realmente ter ali o preço flexível, ter a marca, né? E ter essa história, eu acho que é o conceito básico para ele olhar e fazer o plano de ação dele e falar assim, mano, para onde eu vou aqui? É para lá. Então, eu vou para lá. Eu vou Não, seguir aqui. animal. Animal. Isso é muito legal, porque nego acha que é só apertar play, né, velho? E não é apertar play. Agora, Evandro, você, ó, o Luiz foi e falou isso, o cara pirou.
Porque, tá vendo? Vocês falam dos caras que vendem curso, mas vocês também são bons disso, tá ligado, Luiz? A gente teve uma boa escola disso, entendeu? Falou aí que nem o cara lá que evangelizou o rapaz que você quase comprou o bagulho de 85 mil lá, entendeu? Agora, Evandro, o cara ouviu a parada ali, ouviu esse podcast, estava surdo até agora para tudo que nós falamos. Eu fiz a pergunta, o Luiz respondeu, o cara falou assim, eu preciso ligar para o Evandro. Ele vira para mim e fala, Evandro, eu já entendi. Agora, prático. O Luiz vendeu fenomenal. Agora, prático. Você é o cara que vai dar a matada lá. O que ele vai olhar e falar, o que eu preciso comprar? O que eu preciso pôr na minha academia para ter essa parada aí? E aí, o que você ia falar para ele, Evandro? Legal. Acho que Não, fazendo... deixa eu só aproveitar, porque esse podcast, velho, é para ajudar o cara a encher a sala dele, seja o aluno, seja o professor, nós estamos aqui para ajudar o cara a encher a sala dele. E aí, velho, o que você ia falar para ele? Eu acho que tudo é um casamento sobre esses três pontos que o Luiz falou, né? Então, assim, eu primeiro preciso identificar qual é o meu posicionamento, qual é o público que eu quero atender e que soluções eu vou trazer desse meu negócio. Deixa eu falar antes que você continue. Claro. Cara, eu já entendi tudo isso. O que eu preciso comprar para fazer o bagulho funcionar? Mas isso, Cycle. Eu tenho uma sala de bike, o Luiz acabou de falar um negócio, eu entendi. Eu quero pôr foco nisso. Eu tenho lá um professor que, dá aula e que ele está do meu lado e eu já tenho na minha cabeça, eu vou criar um logo assim, porque o Luiz está falando aqui na minha cabeça, eu, Cláudio Tonon, já estou assim, eu preciso criar um logo novo, isso porque eu criei 3 semana passada. Eu preciso criar um logo novo com essa cara, eu acho isso demais. Aí o cara chegou e falou, Evandro, eu quero começar assim, o que você ia falar para o cara? Tipo, o que ele precisa comprar? O que ele precisa fazer? Ele quer ter o digital, ele quer... enfim, o que você falaria para ele? Só para não devagar. Legal. Bom, vamos ser direto ao ponto, né? Primeira coisa, você tem que ter o equipamento, né? Isso. Entender a metragem da tua sala, fazer um bom design da tua sala para não ser mais do mesmo, e ter um instrutor treinado, de preferência até 2 instrutores treinados para que você tenha uma forma de diversificar as modalidades. E com a Les Mills, por exemplo, você fazendo o licenciamento da academia, você já vai ter todos esses produtos à tua disposição, com variações de produtos, inclusive. Então, tem bundle para um programa, tem bundle para 3, tem bundle para 5. E se a gente for falar do ciclismo, hoje existem modalidades diferentes que você pode compor aí na tua academia. Se a gente for te dar a indicação, a gente vai fazer uma leitura do teu negócio e já vai te indicar já de bate-pronto. Começa por aqui que você vai fazer sucesso, com certeza. Eu preciso comprar uma TV, um telão. Eu sou advogado do diabo às vezes aqui nesse podcast. Eu preciso comprar uma TV, um telão. O que eu preciso fazer, cara? Um telão dá, 2 TV dá. O que eu preciso fazer? Mas esse já tem a sala, né? Já tem a sala. Eu tenho uma academia, ouvi o podcast aqui, Tá. o Luiz falou, pirei. O Evandro falou, beleza, agora entendi, bundle. Beleza, eu já vi que eu quero os 2 programas para ter diversificação, vou querer os digital também, são 5, né? Então, são 5, 2 físico, 3 digital, são 5 programas. Não, 4, desculpa, 2. E aí, eu preciso de uma tela, de um TV, de um telão. Onde eu rodo essa brincadeira? Aqui isso daí é muito legal, porque a gente tem opções, desde você fazer uma configuração de uma sala, onde tu só precisa de uma tela e de um iPad, e aí você já consegue ter as aulas, oferecer as aulas digitais. E uma coisa que tu precisa botar em mente é qual é o tamanho da experiência que você quer dar para o seu cliente. E o tamanho da experiência pode ser uma tela, pode ser um projetor, ou pode ser uma tela de cinema. Quem legal. escolhe é você. E aonde o bolso permite também, né? Então, quando tu decide, basicamente a tela, sendo ela do tamanho que for, uma TV ou um projetor, e um iPad para você poder fazer a projeção das aulas, né, dentro ali do ambiente da Les Mills, que é o RPM e o Sprint, né, que você pode colocar. Então, tendo isso, recapitulando, né, tudo que eu e o Evandro colocamos. Então, para fazer o negócio cria o teu plano de negócio ali com o teu foco, a tua história, a tua marca, o teu logo, faz todo o negócio que tu precisa fazer, configura a tua sala hoje, então faz aqui um
de 0 a 10, como é que está o design da minha sala, como é que está a circulação de ar, como é que está uma repaginada, o que eu preciso fazer para essa minha sala, para ela dar um up diferente, e aí é só você colocar lá no Google Cycle Studio Boutique e vai te trazer 300 milhões de imagens para você ter referência, né, de onde você consegue colocar e te inspirar. Foca, né, em qual é o público que você está trazendo. Então, eu quero trazer mais jovem, eu quero trazer mais mulheres, eu quero trazer mais fitness, eu quero trazer todo mundo. Foca em quem que você quer fazer e trazer, aí vai te ajudar a ter a tua linguagem, né, de design, tudo, né? o De teu imagem, marketing, design, imagem, tudo, logo, cor, né, tudo isso. E pelo final, tu vai pelo digital. A minha sugestão sempre é: consolida muito bem o teu produto no presencial, faz as tuas aulas rodarem muito bem, deixa os teus instrutores ou você mesmo muito treinado, com autoridade no assunto, para você poder fazer a migração para uma oferta digital. Por quê? Quando tu tenta já trazer uma oferta digital sem ter uma cultura cycle criada dentro do teu negócio, fica mais difícil ainda, né, do digital ser aceito, né? Hoje, claro, tem muito menos barreiras, porque o cliente ficou treinando quase 2 anos numa tela de celular, e quando ele chega lá numa tela, né, que seja de um 100 computador, polegadas de já uma é melhor. TV, já é melhor. Exato, já é melhor. Então, mas ele já está familiarizado com a tela, né? Então, isso é muito bom. Então, a nossa indicação sempre é: consolida a cultura Cycle no negócio, coloca o teu produto digital numa tela que não seja nem tão gigante, mas também não seja, né, tão pequenininha, que tu fique ali no meio do caminho, e aí depois tu parte para uma experiência completamente ultra, porque daí tu já tem público, tu já tem nome, tu já tem história, tu já está consolidado. E toda essa história tu constrói fazendo um produto, né? Não empreendedor. Por que eu estou falando isso, né, para vocês? Cara, porque nós temos aí mais de 300 clientes Les Mills RPM, e que, cara, acho que a gente deve contar nas duas mãos os que devem estar usando o virtual de uma forma assim, lá dentro da sala dele, capaz da gente contar nas duas mãos, né? Assim, posso estar muito errado, mas pelo que eu sei, mais ou menos isso. Porque a galera ainda ficou travada no presencial, né? Que é isso que você estava. Por isso que eu estou te perguntando. Estamos com quase 4 mãos. Ah, que bom, que bom. Não, fico mega feliz. Isso, para mim, é muito importante. Depois, se vocês puderem me passar esse dado, eu fico feliz, porque eu tenho um KPI meu do RPM, eu gostaria muito de ter isso, anotar quantos estão digital, porque para a gente analisar potencial de negócio, entendeu? E isso é muito legal. Agora, isso que eu falei, porque, cara, às vezes o cara não vai atrás do Evandro ou atrás de você, Lu, por causa disso. Isso é um bloqueio, é uma objeção do cara. Do tipo, eu não tenho dinheiro. Eu aprendi isso essa semana, gente. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo, são objeções universais. Para cada business, a gente tem uma quebra dessas objeções. E isso que eu acabei de perguntar, cara, do cara falar que, pô, uma TV de R$3.000 pode dar start num projeto de R$200 mil. Mas tem 200? Não. O Luiz falou, quanto seu dinheiro compra? Compra uma TV de 3? É de 3 que tu vai. Está fortalecido o presencial, como está treinado, que nem o Evandro falou? Bora, velho, vamos dar o pontapé. Você está ouvindo esse podcast? Liga para o Evandro agora, chama o Luiz para um bate-papo, meu. E tem uma coisa aí legal, Tonon, que assim, às vezes a gente tem algumas conversas com alguns gestores e uma preocupação muito grande de lançar um novo produto e ter que buscar um cliente fora, quando na verdade você já tem clientes ativos para atender. Exato, eu falo muito isso, cara. Então, quando a gente fala em prescrição global de exercício, a gente tem que começar a pensar assim, tá, se eu quero montar um programa de ciclismo dentro da minha academia, e hoje eu tenho lá já 800 alunos ativos, qual é a minha estratégia para que 50% desses clientes também façam essa aula? Pelo menos 50%, para começar. Legal. Super então, legal. eu já tô com o público pronto. Então, o problema é, tudo que você lança tem que ter uma proposta global de prescrição. Então, como é que eu atraio o pessoal do cross? Como é que eu atraio o pessoal da musculação? Como é que eu atraio o público feminino? Como é que eu atraio o público masculino? Como é que eu atraio o pessoal que só vai pedalar? O que mais eu posso oferecer para a galera que vai vir através do ciclismo? Muito legal, então, cara. esse círculo é muito importante.
Cara, assim, ó, eu acho que já ficou ali mais ou menos, né, meu? Essa super dica para o professor e para o gestor. Cara, se você está ouvindo esse podcast agora, chama seu gestor, senta com ele, explica, dá para ele ouvir esse podcast e pede para ele ligar para esses dois caras que estão aqui, que eles vão ajudar vocês a achar uma forma de começar o negócio dentro da sua academia. Então, eu posso ajudar, com certeza, vai ser um prazer direcionar vocês para esses caras, mas, cara, é isso que a gente precisa fazer. Agora, gente, é de praxe, né? É de praxe aqui para a gente fechar nosso podcast. Cara, que nem eu falei, acho que a gente ficaria aqui umas 8 horas gravando um podcast falando sobre esse assunto. Pois é, ia te falar, mas já, tipo, nem falei, Não, a gente não viu nem metade do que a gente ia falar. Estava preparado para umas 10 exatamente. perguntas mais. Entendeu? Tipo, cara, é que no fim, sabe o que a gente aprende, né, cara? Que, cara, tem tanta informação aqui, que se o cara ouvir esse podcast umas 10 vezes, ele vai ter cada vez mais insights para ele conseguir fazer. E aí eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para esses professores de ciclismo indoor sobre esse assunto. O que o professor, o que o Evandro fala, uma mensagem do Evandro e uma mensagem do Luiz para o professor de ciclismo indoor sobre esse assunto aí, sobre o mundo digital do ciclismo indoor? Posso começar, Lu? Vai lá, amigo. Cara, eu sou fã de comunidade. Eu acho que a melhor forma de você se inspirar num resultado e criar a tua própria história é seguir os caras que fazem bem feito. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ser muito curioso e estudar o mundo digital. Estudar o perfil do cliente que consome, estudar o que acontece ao teu redor, estudar quem são os caras que são autoridade no assunto. E, cara, 20 anos atrás, quando eu comecei no fitness, a gente não tinha toda essa possibilidade. Uhum. E hoje está tudo muito fácil. Se você der um Google ali, você já tem muita informação. E detalhe ainda, com estrelinha. Informação quente, informação mais ou menos, Quem é bom, quem é atualizado, ruim, né? desatualizado, quem é bom, quem é Lá ruim. falam quem é bom, quem é ruim, tá ligado? E detalhe, né? Quem é bom? Quem é bom é quem o cliente está falando que é bom. É o cara que impacta. Então, faz essa análise do que você está vendo hoje que é bacana e, cara, se aproxima, não tenha medo, manda um e-mail para os caras. Pergunta, tem gestor que não fala com a gente que está achando que é caro. O que é caro? Que projeto que você quer desenvolver? Que ROI você quer construir em cima do teu projeto? Quanto tempo você quer ter de volta isso e ainda continuar crescendo? Se você não souber essas métricas, você vai ser apenas um sonhador. Vamos sair do sonho e vamos para a realização, né? Vamos começar a construir isso juntos. Muito É bom, isso aí, excelente. muito bem. Manda lá, Lu. E eu virei, Tonon, o Evan tá me acompanhando mais, mas assim, eu virei o passo a passo, né? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois aquilo outro. Então, tipo, virei esse cara. E aí, Legal. já que tu falou o que fazer, eu vou te dar agora alguns passos aqui. Então, prepara. Quem é que fala? Prepara o papel e a caneta? Thiago Brunet. Tiago Brunet. Então, conforme Tiago Brunet prepara o papel e a caneta e agora faz o negócio. Acho que o primeiro passo, Tonon, é avaliar o desempenho atual da sala que ele vai mexer. Qual é o desempenho? Quantas aulas tem por semana? Quanto é a média de frequência? O que é que como é que esse negócio roda lá dentro, né? Já que ele está querendo ou transformar ou criar. Né? Então, se ele está querendo transformar a sala de bike atual, é fazer essa análise do desempenho, metro quadrado para o bike, fornecimento de capacidade de aluno, frequência, o ROI, enfim, dá para fazer um monte de coisa, né? Que é as métricas, a sala e a gente tem um benchmark, né? O que é o benchmark? É você ter uma referência. Então, para ti, a referência pode ser, cara, hoje a minha média é 10 alunos na sala. Então, como é que eu boto isso para 15 alunos? O que eu preciso fazer para trazer isso para 5 alunos? Então, o primeiro passo, acho que é fazer essa avaliação, sabe? Do que eu posso contribuir para a minha sala para ela crescer. Então, cria os cenários. O que é um cenário bom? Né? O que é um cenário ótimo? O que é um cenário excelente para você? E quanto isso vai ter de despender de
tempo teu. Em 3 meses eu vou para o cenário bom. Em um ano eu vou para o cenário ótimo. E quanto isso em número, em métrica? Porque muitas vezes eu percebo que o instrutor ele tem uma paixão muito grande pelo ciclismo. Ele tatua, né, a corrente da bike na bunda, mas ele não consegue ter uma noção, né, do que apresentar para o gestor. E aí, quando chega lá, o gestor faz meia dúzia de pergunta para ele, cadê o número? Mas o que a gente vai fazer? Como é que vai aumentar ele? Aí pronto. E aí ele fala, tá vendo, esse gestor não consegue, não entende o que eu quero, mas é que a tua paixão, ela não está se demonstrando em número. Né? Então, acho que esse é o negócio. Então, faz essa análise. O que você tem hoje, para onde você quer ir. Depois, define a estratégia. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou definir a estratégia que eu vou transformar minha sala de bike numa boutique. E aí eu vou usar esse modelo semelhante. E o que eu vou fazer? Pá, 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 pá. Então, eu vou definir a minha estratégia. Qual é o público que eu vou atingir, qual é o segmento que eu vou atacar, qual é o horário que eu vou oferecer e como é que eu crio essa cultura da bike, né, dentro do meu negócio. E aí tu tem todas as opções. E claro, né, saber que hoje, se tu atende um público A, tu vai vender para o menos é mais, né? Que a gente aprendeu muitos anos. Se tu vai atender um público A que paga R$100, tu vai oferecer uma sala melhor, uma bike melhor, um atendimento melhor, uma experiência melhor. Se tu vai atender um público B ou C, tu sabe que daí vai pagar 50, então tu vai ter que ter outras estratégias. Então, determinando tudo isso, né? Qual é o meu status atual? Qual é o benchmark? Para onde que eu vou, o que eu vou fazer? E como que eu começo a botar tudo isso no papel? É para mim o que o cara deve terminar esse negócio aqui agora, ouvir de novo para pegar algum ponto que passou, né? Porque imagina se a vida fosse desse jeito, né? Dá pausa, volta e faz. Então, se não entendeu, pausa, volta de novo, ouve de novo, porque realmente as informações que a gente teve aqui é coisa que a gente abre para cliente, né, que já está consolidado no mercado, pessoa que está realmente, né, a gente cobra, né, para isso, né, Tonon? E a gente está aqui para justamente fazer essa transformação, contribuir com o mercado para que a maré inteira, né, do mercado suba. Com certeza. Não, animal, Lu, obrigado demais, cara. Professor, gestor, se você, o professor, passou esse podcast para você ouviu, se você quiser ver no YouTube a gente falando, porque às vezes o cara ouve, eles falam, os caras estão falando da boca para fora, vai lá no YouTube, olha a nossa cara, o quanto a gente é apaixonado pelo que a gente está falando. Eu sou o cara apaixonado pelo ciclismo indoor, por ajudar o professor o instrutor a ser muito bom e que vai contribuir com o gestor, estou desenvolvendo outras coisas. E esses caras, trabalham diretamente ligados ao gestor no momento. Então, cara, aproveita, ouve de novo, anota e vai. Gente, muitíssimo obrigado, Evandro, mais uma vez, Luiz, pela primeira vez no nosso podcast. Cara, não sei se vocês viram, mas a gente lançou um quadro novo também essa semana passada, chama Aprendendo, 3 pontinhos, sobre ciclismo indoor. Toda quarta-feira, na hora do almoço, sai também um vídeo no YouTube e um podcast onde 2 instrutores me entrevistam sem eu saber o assunto. E eles mandam pergunta legal, e eu respondo tudo sobre ciclismo indoor, né? Então, a gente já falou sobre música, sobre aula, é um quadro novo e vem vindo coisa nova. Então, você que está nos ouvindo, segue esse podcast, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber toda semana, toda segunda-feira, um podcast novo e toda quarta-feira o quadro Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Evandro, muito obrigado, velho. Obrigado, cara. Maravilhoso, viu? Show de bola. Gente, então, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e